A gente sempre tem muitos casos, né? Muitas histórias. Esses são os casos que tiveram publicidade, né? Mas casos, nossa, eu vou te contar essa que eu te falei da arma, para começar. Essa, não vou falar nomes, óbvio, mas o cliente, ele, na hora da ocorrência, não tinha, né? Inclusive, recentemente, o STJ decidiu que busca e apreensão, ou que prisão, apreensão de drogas ou qualquer outra coisa sem mandado é ilegal. Para você entrar na casa, você tem que ter realmente mandado. Ele estava dentro de casa, dormindo, e a polícia chegou e entrou. Na verdade, cercou o quintal. E ele, para fugir, né, ele subiu pelo telhado. E quando ele subiu pelo telhado, os policiais viram. Já tinha bastante policiais. Ele tentou fugir pelo forro, né? Quando subiu, ele estava com uma arma na mão e deram 2 tiros nele, lá em cima. 2 tiros, 3 tiros, né? Só que como foi, como eu falei a questão da pistola, foi 2 papá. Foram 2 barulhos só de tiro. E foram disparados 4 tiros. Mas ela sai automática. Papá, papá. É assim. E nós não sabíamos. Nós pensávamos que realmente eram 2 tiros, né? Porque em todo o depoimento, no próprio sede policial, os policiais falaram que a alegação desde o início era que... Só um minutinho. Era que ele atirou contra a polícia e quando ele atirou, eles atiraram nele. Tranquilo. Aí, vamos para a perícia. Fizemos a perícia. A esposa desse cliente achou os cartuchos da arma do policial. Quando achou os cartuchos, a gente descobriu que não foi só 2 tiros, porque nós achamos 4 cartuchos no quintal. E ela me trouxe. Falei, tá estranho, porque eles alegam que foram 2 tiros e ele pegou 2 buracos no braço. Falei, tem alguma coisa errada. Aí foi feito ele fez um laudo de lesão corporal e nesse laudo de lesão corporal foi visto que ele estava com 2 balas alojadas. E a outra transfixou. Entrou e saiu. E a quarta não pegou. Porque a certeza de 4, porque tinha 4 cápsulas da mesma arma. Ótimo. Só que o policial que afirma que foi vítima dele, ele declarou que foi vítima, que ele atirou antes e que quando ele atirou, deu 2 tiros. A arma desse cliente, ela estava intacta, com todas as balas, não tinha tiro. Aparentemente, a caminho da delegacia, aparentemente, né? Porque segundo o cliente não havia, estava intacta a arma, deram um tiro com a arma para fazer a perícia como se ela tivesse... Para deflagrar uma bala. Foi tudo para o tribunal do júri, foi pronunciado e foi para o tribunal do júri, mesmo apresentando essas provas em dúbio pro societá, a sociedade que decide, é o argumento. Aí nós fomos. No júri, os policiais, logo em seguida, eles não têm acesso às provas constituídas nos autos, eles não vão ler, né? Eles só sabem o que fizeram ali, o que declararam, que eles pegaram que ele deu 2 tiros após ele dar um tiro e pronto. Mas não sabe o que deu na perícia, no laudo de lesão corporal, né? Perfeito. Então, eles não tinham noção que havia constatado 3 tiros, né? Havia 2 balas alojadas e uma outra tinha transfixado. Então, a gente já tinha prova que havia mais de 2 tiros. Que o argumento dele já não ia bater. Então, todos os policiais falaram, foi só 2 tiros, foi só 2 tiros. Só que a arma faz assim, ó, papá, papá. É dar de perceber que é assim, que foi 2 disparos, entendeu? Só que não foram só 2, né? Foram 4.
Enfim, quando foi na hora, eu fiz todas as perguntas e perguntei, né, se ele havia, porque, na verdade, eles falaram que tinham sido 3. Eles trabalharam em 3 tiros, porque uma foi ele dando neles. E 2 foi ele dando de volta. Aí eles, a todo momento, trabalharam 3 tiros. Foram 3 tiros. E eu trouxe as testemunhas vizinhas, quem estava lá, que só ouviram 2 disparos. É como eu falei, 2 disparos, papá, papá. Foi desse jeito, eu vou falando e vou lembrando. Já tem mais de 3 anos. E foi isso que aconteceu. Foram ouvidos 2 disparos e eles todos falaram que eram 3. Que ele deu 1 e 2 de volta ele deu. Então, nós comprovamos com nossas testemunhas, só que o advogado, quando vai para a júri, principalmente defender uma pessoa que já tem um histórico de crime, né? Porque, nesse caso, ele não deixa de ser, na época dos fatos, criminoso. Mas o advogado ele vai ali para provar a verdade. Ele é contratado para trabalhar com a verdade. No caso, o cliente chegou para mim e falou, doutora, eu não atirei. Eles estão me colocando como tentativa de homicídio contra o policial. Era o que ele estava respondendo. Eu falei, tu tem certeza? E eu fui investigando. Falei, você tem certeza, doutora? Eu juro para a senhora, eu não atirei, minha arma estava intacta. Mas no laudo está dizendo que você deu um tiro. Doutora, nunca dei. Só se eles deram assim, aí eu fui trabalhando. Quando saiu os exames, eu pedi os cartuchos, eu pedi para que fosse laudado, para saber de que eram aqueles 4 cartuchos. Descobri que os 4 cartuchos eram exatamente do policial, que dava o depoimento, que deu só 2 tiros. Mostrei que ele tinha dado 4. E mostrei que não houve. E esses 4 eram desse jeito, né? A gente fez todo um estudo, um levantamento. E que não eram 2 tiros, e que não eram 3 tiros, e sim 2. E que desses 2 tiros restaram 4 furos, né? E que ele não havia dado nem um tiro nele. E eu levei todas as testemunhas que presenciaram também desmentindo. Enfim, no final, ele foi absolvido, né? Mas por conta de provas documentais incontestes, né? Ele foi absolvido pelo júri porque ele não tinha realmente... A prova era... Mas então os policiais que deflagraram a munição... Eu não tinha como provar essa parte, né? Porque nesse sentido, qual é o argumento que pode acontecer? Estava deflagrada, estava quente, pode ver, tinha acabado de ser deflagrado, isso daí é prova. Eu podia muito bem ter representado, eu procuro não representar. Eu não gosto de representar, não gosto. Eu tenho toda uma vida, eu tenho 10 anos só de advogada, eu só trabalhei a vida inteira só para mim. Eu não gosto de representar autoridade policial. Não gosto. Não gosto de representar juiz, não gosto de representar promotor. Representar que tu diz é o quê? Representar legalmente, processar. processar. Por exemplo, ali para mim foi prova implantada, né? Ali é falso testemunho. Então ali cabia pelo menos 2 crimes. Mas eu não gosto de ficar levando para frente. Eu penso que todos eu absolvi, era o que eu queria, né? Fazer justiça. Mas eu consigo ter a empatia de saber que o fato de ele dizer que ele, antes de dar os 2 tiros, ele deu, eles podiam estar com medo, porque ele estava armado, de pegar um tiro antes, né? Ele precisava desarmá-lo, porque quando ele atirou, a arma caiu. Eu achei que, dentro da minha visão, era uma forma de se prevenir, porém, o medo de pegar, de responder por conta de ter atirado, acabou fazendo com que ele fizesse toda aquela situação. Então, eu acredito que, infelizmente, é a lei, que ninguém tem culpa da lei, né? A lei não ampara o policial, né? Também no seu exercício. Então, dentro disso, eu até entendo a forma de trabalhar. Eles precisam ficar comprovadamente amparados dentro da legalidade para poder não responder processo por trabalhar. Entendeu? Então, é dentro disso que eu não represento, sabe? Podia, mas não represento. Eu, dentro do meu subconsciente, eu tenho pena, porque eu sei que não é fácil. Eu tenho convicção que não é fácil. Eu também represento alguns policiais. Então, eu tenho a empatia e eu não gosto de fazer.